Fala pessoal, tudo bem com vocês? Cara, estamos dando início a mais uma série muito top, muito legal. E vai ser assim, bem diferente, vai ser uma pegada bem top. E assim, a gente escolheu e resolveu falar sobre isso porque assim é algo muito top, muito bom de falar. E para isso, para ter mais base, mais coisas para falar, vai ter um momento aí de bate-papo. E hoje, o nosso primeiro convidado da primeira aula é o nosso parceiro e amigo Luiz. Luizão, muito bom ter você aqui, cara. Fala, galera. Show de bola. Beleza? O Luiz aí é conhecido de todos, né? Parceiraço nosso aí. E o tema da nossa série, então, é ciência e fé. E eu com isso. Tipo, cara, o que eu tenho a ver com isso? Qual que é a pegada de ciência e fé, né, Luiz? É claro, gente, não vai ser nada muito teórico, a gente não vai fazer nenhum tipo de aprofundamento, vai ser mais um bate-papo mesmo, né? A gente não está aqui para provar que dinossauros existiram ou não, ou que a gente veio do macaco. Exatamente. Né? Então, de forma mais prática, o nosso bate-papo. Então, cara, muito bom ter você aqui, fera demais. Legal, Tamo junto. Muito obrigado. Prazerzaço estar aqui de novo, com essa galerinha que a gente curte trabalhar também, que faz parte da nossa top. da nossa lida. Eu acho muito bacana. Show de bola. Isso. Show de bola, gente. Então, nós abrimos a caixa de perguntas, né, para algumas perguntas lá e vários adolescentes fizeram perguntas cabulosas e cabeludas, né? Nós vamos ter uma aula mais técnica aí, vai ter um cara muito top para falar com a gente. Então, eu acho que essas perguntas mais pauleira, esse cara vai responder, mas eu vou dar spoiler de quem é não, beleza? Mas para hoje, então, eu queria que a gente iniciasse de forma bem prática, assim, Luiz, diante daquilo que a gente conversou, diante daquilo que a gente estudou, né? A gente vive um tempo onde as pessoas acham, né, de certa forma, que a ciência e a fé, elas se desvinculam, né? Elas são caminhos opostos. Dentro daquilo que nós entendemos como cristãos, dentro daquilo que nós cremos de fato, você acha que, sim, cara, ciência e fé de fato elas são opostas assim no seu contexto geral? Cara, eu acho que não, assim, ao meu ver é o seguinte, o que fica mais do texto que eu li e do que a gente tem visto, a pergunta é sempre aquela, não é, o importante não é o como, mas quem criou tudo isso, né? Então, se a gente como cristão, a gente encara e entende e acredita nisso, em quem criou tudo isso, acho que já nos satisfaz, já nos completa. Acho que isso é o mais importante. E assim, quando a gente fala sobre ciência e fé, a gente percebe que há uma tensão, né, cara? Tipo, pô, vou conversar sobre ciência e fé com alguém, então você já fica, mas peraí, cara, mas por que, como assim? Por que tem que ser assim, né? Ambas são incompatíveis de fato, só que a gente percebe, Luiz, que, cara, elas, de certa forma, convivem juntas, próximas, né? Eu costumo dizer que, cara, a Bíblia, o propósito único da Bíblia não é, de fato, comprovar para a gente que a ciência... comprovar cientificamente algumas coisas. Acho que esse não é o propósito bíblico, né? Até porque o propósito bíblico é, de fato, cara, a criação, queda e redenção, e Jesus Cristo está reinando, Ele vive para todo sempre. Mas ainda assim a gente percebe que, cara, as coisas não se excluem, né? A gente consegue conviver, bater um papo. Então eu queria que agora a gente tivesse, Luiz, algumas perguntas para que a gente pudesse dar início, tocar a nossa conversa. Legal. Tem uma pergunta aqui muito legal, Luiz. Como, entre aspas, defender a minha fé no contexto escolar? Levando em consideração que no contexto escolar tem sempre aquela pegada, né, mais científica e que logo deixa um pouquinho a fé de lado, né? Perfeito. Afinal de contas, poxa vida, cara, essa pegada mais relativista, assim, de que não há uma verdade absoluta. Então isso a gente está inserido nessa pegada hoje, né? Você acha que de fato é preciso a gente, de certa forma, defender a fé nesse contexto, já que a gente sabe que, às vezes, nós que cremos e temos a religião, de certa forma, as pessoas entendem e percebem, falam, né, que não há essa conexão. Você acha que é preciso isso acontecer? Eu acho que hoje, o mundo que a gente vive hoje é mais difícil no sentido, assim, tem explicação para tudo, né? E a ciência, ela... cada vez mais moderna, a tecnologia, a molecada tem acesso a tudo que eles querem. Então, eu acredito sim que
quando a gente relaciona com a nossa fé, é muito difícil de interligar essas duas, né, a fé e a ciência. Mas como a gente falou antes, e a gente vai sempre retomar e bater nessa tecla. Eu acho que como cristãos a gente tem que acreditar no Deus Todo-Poderoso acima de tudo. E as duas coisas elas podem coexistir, com certeza, elas podem estar interligadas. Por mais que a tecnologia ele esteja aí e eles tenham acesso a tudo, a qualquer tipo de informação, e aparentemente as coisas podem ser que tenham explicação para tudo também, né? Como a gente vê, mas a nossa fé e a existência de um Deus que a gente acredita, que foi capaz de criar tudo que a gente tudo que a gente vê e tudo que a gente entende como esse mundo que a gente vive, né? Como cristão, a gente tem que acreditar nisso. Legal, levar legal. isso para eles. Legal. E você falou sobre fé, né? Então, quando a gente olha para uma perspectiva bíblica do que é fé, a gente percebe que fé é a certeza daquilo que esperamos, mesmo que a gente não tenha um contato visual com essa certeza. Em compensação, ciência pode ser considerada como um conhecimento, né? Um sistema de conhecimento que abarca verdades gerais, visto que há essa questão da operação de leis, né, gerais que precisam ser, de certa forma identificada, verificada, testada, né? Então, assim, a partir dos termos, né, de fé e ciência, a gente percebe, então, que não há, de certa forma, essa desconexão. Mas quando a gente aprofunda na ideia de fé, cara, é algo muito louco, muito legal de falar, porque, poxa vida, fé é aquilo que a gente, de fato, tem convicção, tem certeza, mas não precisa ser verificado. Exato. Não precisa ser testado. Mas eu acho que precisa ser sentido, né, Luiz? Exatamente. O que você acha, caminhando dessa pegada de termos aí, de algo que precisa ser de fato verificado, testado, e mais no contexto da fé, algo que precisa ser mais sentido, assim, na sua visão, de que forma a gente pode aprofundar e experimentar e viver essa questão da fé, sabendo que ela não está desconecta da ciência? Eu acho que é realmente ficar mais próximo a Deus, ficar mais próximo ao que a gente acredita como, por exemplo, se a gente usar um exemplo prático da nossa vida, né? É andar de uma forma correta, respeitar o próximo, e quando a gente coloca tudo isso, né, une tudo isso, essa fé, essa forma de viver como cristão que a gente deve ser, ultrapassa tudo isso. Então, a ciência, ela é entender que, por que não? Deus criou a ciência, né? Acho que é por isso. Sim. Não, de fato né? De fato, a gente tem essa convicção, né? Cara, a gente louva a Deus porque Deus capacitou e continua a capacitar homens e mulheres, né? Com uma percepção, uma inteligência assim, extraordinária, né? E de certa forma a gente percebe que, cara, o Senhor reina sobre todas as coisas, né? O Senhor reina sobre tudo aquilo que existe, né? E Ele não vai deixar de reinar nunca, né? Porque Ele tem o controle da história, Ele tem o controle sobre todas as coisas, Ele não perde o controle de nada. E foi muito legal você falar isso, porque inclusive da ciência. Por que não da ciência? Exatamente. Né? Por que não da ciência? E assim, Luiz, cara, quando a gente olha para a imensidão de tudo aquilo que existe, inclusive eu sempre faço algo, né? Que assim, sempre me faz muito bem, quando eu sempre vou para a praia, assim, uma vez ou outra na vida, e a gente chega, a gente vê aquele oceano, aquela imensidão, assim, fala, cara, mas como? Né? Como que partículas destruídas, assim, pode surgir coisas, assim, do nada, né? Cara, precisa ter um mover diferente por detrás, né? Precisa ter uma força que estrutura tudo isso, que forma tudo isso, que de forma desenhada venha estruturar essa realidade. Eu não sei se já passou por isso, assim, se já teve alguma experiência de você estar em algum lugar e aquele lugar ser muito bonito, aquele lugar ser assim, muito top, falar, caraca, velho, o que é isso, cara? Eu acho que sim, é você sentir a presença de Deus, né? E sentir que tudo aquilo que está à sua volta precisa de um toque, né? De alguma coisa muito poderosa para ter feito aquilo. Então, essa sensação é maravilhosa. Quem nunca experimentou isso? É muito legal. É muito bom, legal. Mas é exatamente isso. É você olhar para um oceano, você entender que, caramba, como pode, né? O tamanho disso tudo e isso é muito legal. Ô Luiz, outra coisa também, cara, a gente percebe, assim,
não é especificamente o assunto do bate-papo aqui, Uhum. mas, cara, quando a gente estuda a história da igreja, quando a gente estuda a ideia da ciência, a gente percebe que, cara, em todo o tempo, sempre houve cristãos, né? Tanto cristão protestante quanto cristão católico, que sempre foi envolvido com ciência, né? Uhum. Que sempre foi parte e que criou várias teorias, assim, inclusive o próprio Big Bang, né? Então, assim, cara, por que que há ainda essa tensão, essa dificuldade das pessoas acharem que de forma alguma elas se conectam? Você acha que é mais por uma questão ideológica ou é mais por uma questão de razão? É muita razão para tentar entender que seja conexo, que haja alguma conexão entre isso, Luiz? Na sua opinião, assim, o que você acha que é? Por que as pessoas têm tanta tensão em acreditar que elas são, de certa forma, e estão próximas, de certa forma? Acho que nós, seres humanos, nós somos curiosos por natureza, assim, né? Então, essa busca pelos porquês, né? Para entender realmente da onde as coisas vêm, acho que isso gera uma certa tensão, né? Realmente, como o texto que a gente tem acompanhado fala sempre dessa tensão existente entre a busca pelo porquê, o que a ciência pode explicar, mas nós como cristãos, na fé que a gente tem, a gente tem que separar ao mesmo tempo as coisas e acima de tudo entender que a nossa fé é maior que tudo isso, que é uma explicação pura de uma ciência. Óbvio que a gente já falou sobre isso. A ciência, ela está aí para explicar muitas coisas, mas a nossa curiosidade, ela às vezes pode até nos afetar, né? Assim, ou seja, muito bom. Buscar incansavelmente uma explicação realmente racional para tudo isso, muito bom. Pode ser que você se perca, talvez, até, sim, né? muito bom você falar isso, porque, cara, a gente vive esse contexto hoje, né? Talvez a gente vive dois extremos, né? O extremo daquele grupo que rejeita totalmente, né, Luiz? E o outro extremo daquele grupo que, assim, eu vou cair de cara aqui, eu vou estudar, eu vou saber, e sem levar em consideração esse risco, esse perigo, né? Mas assim, Luiz, a gente percebeu, a gente entende a situação, cara, Deus, ele reina, né? O Senhor, ele reina sobre todas as coisas, né? E a própria ciência, cara, é uma bênção de Deus na vida de homens e mulheres que se dedicam a estudar isso dia a dia, né? Se dedicam a de certa forma, provar cientificamente algumas coisas que às vezes nós não conseguimos enxergar os olhos da fé. Exato. Mas nós conseguimos ter a convicção de que mesmo que os olhos da fé não venham a enxergar, Deus capacita homens e mulheres para enxergar aquilo que a fé, de certa forma, né, não consegue enxergar. Mas a gente ainda assim percebe, cara, Deus se movendo por meio disso, né? Se movendo por meio disso. Exato. E eu queria, assim, Luiz, que a gente partisse para o final desse momento, olhando para uma perspectiva de Cristo, né? Cara, nós olhamos para um Cristo, para um Jesus que reinava sobre todas as coisas, né? De um Cristo que vivia na eternidade com o Pai, de um Cristo que foi parte da criação. O que moveu, cara, o coração do Cristo ressurreto, do homem Deus, cara, de sair da glória, né? De sair da eternidade e descer para a terra e escolher passar tudo aquilo que nós deveríamos passar, né? De certa forma também, a gente percebe que a história, ela pode tentar apagar o Cristo ressurreto, né? Ela pode entrar mais uma pegada de um Jesus simplesmente histórico, né? De um Jesus que veio, que foi um bom homem, mas que não, cara, a ciência, apesar disso, ela deixa a desejar, no sentido de que Cristo, ele é o homem, ele é Deus, ele reina, ele venceu a morte e ressuscitou. E quando a gente fala de ressuscitar, a gente talvez fica preso a algo, né? Mas peraí, como é que eu sei que tem vida após a morte? Né? A gente olha então para um Jesus que de fato venceu a morte e ressuscitou, e olhando para ele, nós entendemos que há vida após a morte, que há essa certeza. Então eu queria que você, diante desse sentimento, né, do Jesus que morreu por nós e ressuscitou, qual que é o recado, qual que é a mensagem
que você pode deixar para os nossos adolescentes aí? Diante disso que você falou, acho que para mim fica muito uma palavra que a gente pode, acredito que eu consiga expressar de forma que impacta a minha vida, assim, é o amor de Jesus Cristo, assim. Então é esse amor que fez com que ele chegasse até nós e morresse por nós, né? Sofresse tudo que ele sofreu. Então acho que é essa palavra que para mim fica bem, que impacta a minha vida. É esse amor que eu será que eu vou ter esse amor, né, pelo meu filho, pela minha esposa? É muito, né, profundo, cara. É muito profundo. Então é esse amor que a gente sente, que a gente, considerando esse tema, né, relacionado à ciência, que a gente não vê, né, de certa forma, mas a gente sente no nosso dia a dia, a gente vê o quanto nós somos amparados, como nós somos protegidos, nós somos cuidados, né? Então, acho que o amor é essa palavra que para mim significa tudo. Legal, legal. E não precisa ser testado cientificamente o amor, né? Até porque a gente não consegue apalpá-lo, né, de certa forma. Mas, então, para a gente fechar, Luiz, eu queria então voltar dentro dessa proposta de que, cara, você acha que apesar disso, apesar da gente entender que ciência e fé, elas podem coexistir juntas, né? Mas é necessário, Luiz, de fato, ou há o perigo de que nossos adolescentes possam perder a fé no contexto escolar, quando ele, de certa forma, é confrontado, quando tem a sua fé confrontada. Você acha que é necessário, você acha que precisa esse adolescente, de fato, tentar provar ou comprovar isso? Ou você acha que não necessariamente, assim? É uma questão muito, assim, é difícil, né? É complexo, né? É complexo, sim, exatamente. porque assim, se precisa, por que precisa, né? Exato. Porque, cara, como é que a gente vai tentar comprovar aquilo que a gente sente? Exatamente. Né? De forma mais íntima, assim. Porque isso reflete exatamente até o comportamento dessa geração, né? Dessa fase da vida que eles estão, que essa vontade que eles têm de saber de tudo, de procurar respostas para tudo, né? Então, mas como a gente falou até agora, esse conhecimento, essa mensagem que a gente passa para eles e que eles ouvem, que eles buscam procurar ler a Bíblia e entender a palavra, consegue suprir essa necessidade, talvez, dessa busca frenética pela informação, então eles têm que, acho que esses jovens, eles têm que ter até essa calma, eu acredito. Sim, eu acho que é importante. Né? Acho que tem que ter. Importante, né? Porque, queira ou não, você pode correr o risco de querer explicar demais a fé, né? Sendo que ela não necessariamente não precisa ser explicada, né? Mais sentida. Exato. Então pode correr esse risco de cair para esse extremo, né? Com certeza. Legal. Luizão, muito bom, cara. Muito bom. Obrigado, prazerzão estar com você aqui. Show de bola. Muito bom. E é isso, pessoal. Gente, bateu um papo bem legal, né? O propósito aqui é mais dialogar, falar sobre isso que é muito importante ser falado, né? O que tem a ver com isso, ciência e fé. Para a gente tentar fazer um resumão do que foi falado, cara, elas podem coexistir juntas, né? Uma não exclui a outra, né, Luizão? Pelo contrário, né? É lógico que o fato de experimentar o Deus da Bíblia não precisa necessariamente que a gente comprove, né? Comprove a existência dele, né? Exatamente. Porque nós experimentamos de forma que nós não sabemos explicar aos olhos da fé. Beleza, Luizão? Então vamos orar para essa galerinha aí? Bora. Papai, nós exaltamos ao Senhor, Deus. Obrigado por esse bate-papo, obrigado pela vida do Luiz que está aqui conosco. Nós louvamos ao Senhor pelo privilégio, Pai, que é de, junto com o Luiz, bater este papo, dialogar e ter o privilégio de tê-lo aqui conosco, Papai. Nós oramos agradecidos, não no nosso nome, mas no nome daquele que vive e que reina pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Valeu, galera. Tamo junto, Luizão. Parceria. Valeu. Abraço. É nóis.